Tudo certo, YouTube? Hoje vou classificar os pads com base na minha experiência. Quero dizer, não usem drogas nem esteroides, isso faz mal. Eu comecei a usar essas coisas quando tinha cerca de 20 anos, quando estava entrando no mundo fitness e realmente começando a ganhar um pouco de destaque. Então eu encarei isso pelo lado profissional. Definitivamente funciona, mas não é para pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então, só para deixar claro no contexto do vídeo, para eu não ser banido do YouTube, não usem drogas. Hoje eu vou classificar os pads com base na minha própria experiência pessoal, considerando 3 coisas que, na minha opinião, são as mais importantes. Então, o número 1 seria a eficácia, certo? O quão bem aquilo funciona. Quão bem funciona para o que você quer que faça. O número 2 vai ser os efeitos colaterais. Esse também é muito importante. Para mim, está praticamente empatado com o primeiro. Esses são só os meus 3 critérios. E sim, o número 2 são os efeitos colaterais, só porque não quero e realmente não tive nenhum com nada que usei. Teve algumas coisas aqui e ali, mas vou falar sobre isso neste vídeo e revelar o que tenho tomado. Eu tenho que tomar muito cuidado com este vídeo para garantir que não receba restrições ou seja removido do YouTube, esse tipo de coisa. Então vou fazer o meu melhor para mostrar para vocês a minha própria experiência com esses pads. Quero ter cuidado também com as palavras que estou usando, só para vocês saberem, de novo, não quero ser removido do YouTube. O número 3 vai ser a questão do preço. Mais uma vez, não quero incentivar ninguém a comprar essas coisas, mas vou usar o termo preço. Vocês sabem o que isso significa, o quão acessível é o produto, certo? E não vou mostrar para vocês onde estou conseguindo isso. Nada disso, ok? Vocês não saberão de onde tiro isso, mas vou dar notas de 1 a 10 para eficácia, efeitos colaterais e acessibilidade e depois montar uma tier list, ok? De todas as coisas que eu pessoalmente já tomei, vou colocá-las em uma tier list do S até o nível mais baixo, seja lá qual for. Certo, então vamos começar. Esta é a lista de níveis. Vamos do nível S até o nível D. Então S, A, B, C, D, S sendo o melhor na minha opinião, certo? E D sendo o nível mais baixo. É lixo, beleza? Também temos todos os pads aqui embaixo, certo? Certo, vamos passar por eles rapidinho. Só estamos organizando tudo, beleza? Temos testosterona e enantato. Esse é o éster enantato. Há diferentes versões do líquido, ou o que seja. Vamos falar de testosterona em geral. Depois temos a Navar e o Winstrol. Depois temos BPC 157 e TB 500. Isso aqui é tipo uma mistura dos dois. E isso aqui é o Super Draw, beleza? Outro comprimido e esse aqui é o MK 677. Esses são os pads da minha experiência. Preciso tomar cuidado com o que falo para evitar restrições no YouTube, mas vocês sabem do que estou falando. E como vamos fazer essas suposições? Como organizá-los do nível S ao D? Fiz um gráfico baseado no que falei no início do vídeo. As 3 coisas mais importantes para mim são eficácia, efeitos colaterais e preço acessível. Então, em cada um desses quesitos, nós vamos dar uma nota de 1 a 10 e a partir daí vamos pegar todos esses números e ver, ok, isso é S, A, B, C ou D. E é basicamente assim que eu vou fazer hoje. Então, vamos começar com a primeira coisa, que é a testosterona. Certo, pessoal? Eu comecei a tomar testosterona quando tinha cerca de 20 anos, comecei a usar para a minha carreira. Comecei a ganhar fama na internet e queria algo para acelerar a recuperação, pois, sendo natural, é difícil se recuperar, principalmente levantando 400, 450 quilos com frequência. Todo mês eu levantava cargas absurdas, o que seria ótimo para minha carreira. Além disso, ganhar mais músculos e volume nunca é ruim. Comecei a tomar isso aos 20 anos. Agora vou dar uma nota rápida no nosso gráfico. Vamos começar com a testosterona. Como eu disse, quanto à eficácia, vou dar uma nota baseada literalmente na minha experiência, tá? Não sei sobre os outros, vou falar da minha experiência pessoal, beleza? Não posso falar por todo mundo. Então, se você tiver uma opinião diferente sobre isso, coloca aí nos comentários. Mas pra mim, em termos de eficácia, é facilmente nota 10. Quero dizer, estou sendo generoso dando nota 10, mas realmente acho que merece 10 por tudo que eu mencionei. Funciona muito bem mesmo. Ao usar testosterona, você ganha muita massa muscular, mas inicialmente retém bastante líquido. Quando comecei, pesava cerca de 86 quilos. Eu fui pra uns 95 quilos, então ganhei uns 9 quilos. Cara, isso em tipo 2 semanas. Foi insano. E parece ser água intramuscular. Então parece que você está ganhando músculo de verdade. E você vai ganhar músculo, mas primeiro vai ganhar muita água. Mas em termos de eficácia, funciona 100% força, tamanho, músculo, tudo isso. É praticamente o único pad que nosso corpo sabe lidar. Tanto masculino quanto feminino. Mas o masculino lida melhor com a testosterona, porque já a produz naturalmente. Sabe, seu corpo não vai saber o que fazer com trembolona ou masteron, essas coisas, porque seu corpo não produz isso. Isso é o tipo de coisa que colocam em vacas, mano. Então testosterona pra mim, mano, tipo, seu corpo já produz isso. Ele sabe o que fazer com isso. É muito eficaz, principalmente pra quem tem baixa testosterona.
Não vamos nos estender sobre isso. Só daremos uma nota e colocaremos no gráfico. Praticamente não tive efeitos colaterais. Acho que o único efeito colateral que tive foi provavelmente um pouco de afinamento do cabelo, só um pouquinho nas entradas, mas basicamente foi só isso. Ginecomastia, sabe? Algumas pessoas têm predisposição genética pra isso. Eu sei que algumas pessoas desenvolvem ginecomastia por causa da testosterona, pela conversão extra em estrogênio, mas pessoalmente eu realmente não tive esse problema. Então, pra ser sincero com você, eu sou bem sortudo. Então, quando se trata dos efeitos colaterais, quero dizer, pra mim, eu daria provavelmente um 8,5, porque eu realmente não gosto dessa questão do cabelo. Isso realmente me incomoda, porque minha família tem um cabelo bom, e isso me incomodou um pouco, porque ficou um pouco mais ralo ali em cima. Agora está bem melhor, mas antes era ruim pra mim, era mais afinamento do cabelo mesmo. Então, 8,5 de 10 em termos de quão bom foi pra mim em relação aos efeitos colaterais, tipo, foi bem favorável pra mim. E sobre o preço, cara, é muito barato. Você consegue, tipo, não vou falar muito sobre isso, mas em relação ao preço, mano, você consegue achar em sites de revenda, se é que você me entende. Você pode dar uma olhada por aí, se você conhece pessoas na academia, elas meio que sabem onde conseguir isso. Não é nada difícil de encontrar quando você conhece as pessoas certas e está nesse meio, e pode ser bem acessível, além de você poder garantir que é de qualidade farmacêutica, tipo, é coisa de verdade. Então, vou dar nota 8 só porque, se você quiser conseguir de verdade mesmo, tipo com receita médica, nesse caso vai ser um pouco mais caro, mas eu nunca fiz isso de verdade. Eu só conheço as pessoas certas. Eu sei que eles já experimentaram e é coisa boa. Então vou dar nota 8 em termos de preço, porque na minha opinião não é tão caro assim. Eu diria que um frasco custa provavelmente, tipo, eu consigo por uns 20 a 50 dólares e isso realmente não é tão caro. Então vamos dar essa nota. Quero dizer, essa é uma boa avaliação, pessoal. Tipo, eficácia 10 efeitos colaterais, 8,5 nota 8 no quesito preço. Essa é uma avaliação bem sólida. Então agora, se formos para a nossa tier list, vou ter que colocar isso no nível S. Tipo, sinceramente, esse é um dos melhores compostos que você pode tomar. Se você está com testosterona baixa, você toma testosterona. Como homem, seu corpo sabe o que fazer com a testosterona. Novamente, não estou recomendando nenhuma dessas coisas, mas só estou dizendo o que isso fez por mim. Essa é a minha experiência pessoal, ok? Esses são meus próprios dados. Para mim, é absolutamente nível S. Não tem nada melhor. Quero dizer, praticamente todo mundo usa isso na indústria. Quando você quer realmente introduzir algo para deixar de ser natural, sem mexer com SARMs ou peptídeos e tudo isso, você vai simplesmente tomar testosterona. É a coisa mais segura que você pode tomar. Então, com certeza, testosterona é nível S. Eu fico meio preocupado o tempo todo, achando que vou acabar falando de algo ruim e vou receber restrições. Então, estou tentando não falar palavras-chave que o YouTube não gostaria agora, mas o próximo composto vai ser o Anavar. O Anavar é muito eficaz, desde que seja de fonte confiável e autêntica. Eu comecei a tomar Anavar provavelmente há cerca de um ano e só tomei em pequenos ciclos e não tomei muito dele. Não vou entrar em detalhes sobre doses pessoais porque não quero ser restringido pelo YouTube. Enfim, comecei a tomar Anavar há cerca de um ano. Eu fui apresentado a isso pelo Larry Wheels e ele disse que estava tomando todo dia, tipo uma dose diária junto com a testosterona dele porque ele estava em TRT, então ele queria tomar Anavar também porque ajuda a dar mais densidade. Isso te faz parecer mais cheio e definido, especialmente na barriga. E foi exatamente o que aconteceu quando comecei a tomar. Eu fui apresentado a isso por ele porque eu estava ficando um pouco mais grosso na região do quadril, tipo ali no quadril mesmo, porque eu retenho muita água nessa área e isso ajudou muito com isso. Ajuda a te deixar mais seco. Isso coloca muita água dentro dos seus músculos para te preencher, te dar aquele visual mais seco. Então me fez parecer mais definido, mais seco, simplesmente mais cheio. Sabe o que eu quero dizer? Só me deu um visual mais seco e definido. Foi o que aconteceu com o Larry. Então decidi começar a tomar também. Então eu comecei a tomar, sabe, só por alguns meses de cada vez. Nem era tanto tempo assim, talvez só quando ia competir em um campeonato de powerlifting. Ajuda na força também, especialmente nos movimentos de empurrar, porque atua bastante na parte superior do corpo com os andrógenos. Seus receptores androgênicos, como homem, concentram-se nos ombros e peito. Por isso, ao começar a tomar, geralmente o supino aumenta. Eu realmente queria só pelos motivos estéticos. Por isso que comecei a tomar. Certo, então Anavar, né? Efetividade. Pra mim, pessoalmente. Com certeza, vou dar uma nota de 8 pra efetividade, só porque é muito fácil falsificar o Anavar, tipo fazer uma versão falsa de Anavar como o Winstrol, porque são compostos muito parecidos, eles fazem coisas semelhantes. É difícil achar Anavar verdadeiro, por isso dou nota 8, pois pode ser defeituoso e difícil de encontrar o original. Normalmente é um pouco mais caro, mas é muito difícil saber se é verdadeiro, a não ser que você use um kit de teste ou algo assim, o que muita gente não faz.
Para mim, ao conseguir o produto verdadeiro, ele fez exatamente o que Larry disse. Deixa você mais definido e seco. E, aliás, o Larry não me recomendou a droga. Ele só estava me contando da experiência dele, o que ele estava usando, porque eu perguntei pra ele, sabe, o que ele estava tomando. Então eu fiquei pensando nisso por um tempo. Ele não me mostrou isso, só explicou como aquilo o ajudou. Então, acabei levando isso pra minha jornada, se faz sentido. Dou nota 8 pela eficácia, pois é difícil achar o produto verdadeiro, mas quando consegue, funciona. Quero dizer, ele faz exatamente o que precisa fazer, mas é meio tóxico para o fígado e eu não gosto disso. Além disso, também mexe muito com o seu cabelo. Isso é meio que uma questão genética, se vai mexer com seu cabelo ou não. Mas no meu caso, fez meu cabelo começar a afinar. Então, em termos de eficácia, é um 8. Com certeza faz o que se propõe a fazer. Mas, de novo, é difícil conseguir o produto verdadeiro de fato. Então, quanto aos efeitos colaterais, eu definitivamente vou dar nota 7, porque tive muita queda de cabelo por causa disso. E isso foi, como eu disse, da minha própria experiência com isso. Me causou muita queda de cabelo. E eu não sou a favor de perder cabelo, cara. Eu não quero ficar careca. Eu não gosto de calvície. Não gosto de cabelo ralo. Nada disso. Eu tinha um cabelo bom, mas quando comecei a tomar, isso afetou um pouco. Quando parei, isso parou. Parou mesmo. Então, os efeitos colaterais pra mim foi demais por causa desse negócio do cabelo. Mexia demais no meu cabelo e eu não gostava. E outra coisa é que não faz bem pros rins. Quero dizer, provavelmente é equivalente a beber uma cerveja por dia ou algo assim, mas eu não quero mexer com meus rins, cara. Eu quero rins bons. Quero deixar toda a bebida pra quando eu for mais velho e estiver triste. Não, tô só brincando. Não beba álcool ou use drogas enquanto faço o vídeo. Vou avaliar o preço. Efeitos colaterais ficam em 7. E quanto a ser acessível, se você pegar o produto verdadeiro, é bem caro. Não vou mentir. Nesse quesito, vou colocar provavelmente um 7 na questão do preço. Agora, de novo, em todos esses, só quero lembrar você que o motivo desses números serem mais altos é porque de 10, o 10 é o melhor cenário possível. Então, em relação aos efeitos colaterais, 10 seria como nenhum efeito colateral. Um 10 na questão do preço seria algo realmente barato. Um 10 para eficácia, obviamente, seria o quão eficaz é. Seria muito eficaz, certo? Então, de 10 é só para mostrar o melhor cenário possível para cada uma dessas categorias. Então, na questão do preço, é 7 de 10. Então, de 10, o melhor, tipo o mais barato, provavelmente o melhor preço. E 7 é mais ou menos onde está para mim. Então, considerando tudo isso, definitivamente fica abaixo da testosterona nessas avaliações aqui. Provavelmente vou colocar isso no nível B, ou melhor, desculpe, no nível A. Então vamos colocar isso aqui. Vamos deixar no nível A, pois o S é só para o melhor do melhor, coisas que eu usaria sempre nos meus treinos ou ciclos, sem exceção. Isso chega perto, mas para mim os efeitos colaterais foram um pouco demais para justificar o uso o ano todo. Vou colocar no nível A. Se tiverem experiências, compartilhem. Para mim tem que ser nível A. Valeu, pessoal. Então eu também coloquei um total em cada um desses, só para ficar um pouco mais fácil de acompanhar. Assim, quando a gente colocar na lista de níveis aqui, fica mais fácil de ranquear estatisticamente, só somando todos esses números. Agora temos o Winstrol, certo? O Winstrol será avaliado em eficácia, efeitos colaterais e acessibilidade. Na eficácia, recebe nota 9. Foi muito eficaz no que fazia, mas era forte demais, cara. Tipo, acho que é fácil de imitar porque é mais barato e vem em forma de comprimido, né? Quando tentam te vender, é fácil adicionar outros componentes ou enchimentos. Por isso não é o Winstrol puro. Vou dar nota 9, pois há risco de não receber o produto verdadeiro. Porém, quando é original, ele funciona muito bem e cumpre o prometido pelo Winstrol. Ao pesquisar, vi que ele me deixou mais definido e seco, como eu queria quando pensei que era a Navar, mas os efeitos nas articulações foram excessivos. Dou nota 9 para a eficácia, pois é realmente eficaz. Então, sobre os efeitos colaterais, provavelmente vamos colocar isso em 3 de 10, sendo 10 o melhor cenário possível, tipo sem efeitos colaterais, certo? Vai ter que ser nota 3, porque os efeitos colaterais são muitos. As articulações ficam bem ressecadas e eu faço powerlifting, levanto 400 quilos no levantamento terra, eu agacho com 270 quilos, esse tipo de coisa. Eu não consigo fazer isso quando minhas articulações estão secas. Isso simplesmente não vai acontecer. Você quer articulações lubrificadas no powerlifting. Esse é o objetivo. Então, pra mim, pessoalmente, foi coisa demais. 3 de 10. 10 seria o melhor cenário. 3 é tipo, sabe, 0 é o pior cenário possível. Então 3 vai ter que ser a nota pros efeitos colaterais pra mim. E quanto à acessibilidade, quero dizer, provavelmente vou ter que dar um 9. Assim como na eficácia, porque realmente é bem acessível quando você consegue o produto verdadeiro. É um pouco mais barato que o Anavar. Por isso que eu coloquei o Anavar como 7. Mas, de novo, é fácil falsificar esse tipo de coisa. Especialmente comprimidos porque, sabe, é fácil colocar só uns enchimentos ali e fazer você pensar que está funcionando como um placebo. Mas
tirando tudo isso, vou dar um 9 para acessibilidade. Então, somando tudo isso, acho que dá 21. Então, temos 21 como a nota aqui, a menor pontuação até agora. Então, acho que o que vamos fazer é ir para o tier list e vamos ter que colocar isso lá. Não sei porque já estava lá, mas é aí que precisa ficar. Precisa ser um B. Então vou colocar bem no meio. Só porque, pra mim, pessoalmente, faz sentido deixar bem no meio. Porque eu nunca vou colocar isso nos meus compostos de sempre. Só com o powerlifting, cara, não é algo que eu realmente usaria. A menos que eu estivesse fazendo tipo um show de fisiculturismo ou algo assim e eu realmente quisesse secar minhas articulações e desidratar tudo, tipo tudo no meu corpo. É nessa hora que eu usaria, mano. No powerlifting, não vou usar, mas é eficaz. Só que os efeitos colaterais são demais. Vou deixar no B e por aí mesmo. Beleza, pessoal. Então, o próximo vai ser o BPC 157 e o TB 500. Falo dos dois juntos porque você pode encontrar uma solução que já contenha esses compostos. Então, se você fizer uma injeção ou tomar em forma de comprimido, existem comprimidos e injeções que já vêm com os dois compostos combinados, porque quando você usa os dois juntos, cara, é como se tivesse um efeito de cura instantâneo. É tipo uma solução de cura do Wolverine, mano. É realmente insano. TB 500 e BPC juntos. É aí que a mágica acontece. Separados, ainda são bons. Funciona, mas pra recuperação é como o Wolverine, absurdo. Só tomaria se estivesse realmente machucado em uma área específica. Você pode aplicar uma injeção no local e isso meio que cura. Isso coloca sangue ali, coloca nutrientes ali em áreas que podem precisar mais de ajuda, como talvez seus cotovelos ou, sabe, seu tendão de Aquiles ou seus joelhos, coisas assim. Pode ajudar a colocar sangue ali, colocar nutrientes ali e ajudar o processo de cicatrização de forma realmente rápida. Pode quase dobrar ou triplicar a velocidade da recuperação em comparação ao que seria normalmente se você fosse natural. Então, tecnicamente é um peptídeo, mas definitivamente é um PED. É proibido em todas as competições de performance. Tipo, é proibido em todas as Olimpíadas, competições naturais, fisiculturismo, powerlifting, todo esse tipo de coisa, certo? Então, dito isso, temos aqui a mistura de BPC e TB500. Como eu disse, quando você usa os dois juntos, eles são realmente eficazes. E existem compostos por aí que têm os dois. Então, em termos de eficácia, eu vou dar provavelmente, depende de onde você aplica, certo? Porque, tipo, se você tem uma lesão em um músculo muito grande, vai demorar de qualquer jeito pra cicatrizar. É como arrancar o tendão do posterior da coxa do osso e achar que só injetar BPC todo dia vai resolver, mas não fará tanto quanto imagina, entendeu? Se for um músculo maior e mais profundo, vai demorar mais. Então, realmente depende. Se for uma lesão aguda, tipo, faz sentido talvez no bíceps ou algo assim, vamos usar isso como exemplo. Vou dar uma nota 9 pra eficácia. Realmente ajuda. Quero dizer, faz uma diferença perceptível, com certeza. Quando eu estava tomando, com certeza estava ajudando. Quando você está se recuperando, cara, não é divertido. Então, pra eficácia, vou dar nota 9. Efeitos colaterais, quero dizer. Não tem efeitos colaterais. Se tiver algum, o único efeito colateral é a cura. Então, é tipo o oposto de um efeito colateral. Então, vou dar nota 10. 10 é o melhor cenário pra efeitos colaterais. Então, vou dar nota 10. Preço, eu provavelmente vou dar, o que quer dizer, não sei. Não é muito caro. Vou colocar um 8 só porque acho que é parecido com a testosterona em termos de faixa de preço. Então, vou dar nota 8. Agora, quando somamos tudo, temos um total de 17 aqui. Então, essa é uma pontuação muito boa, pessoal. Não vou mentir. Acho que essa é uma das melhores pontuações até agora. Isso pode estar empatado com a testosterona. Então, acho que vamos colocar assim. Quero dizer, se a gente olhar aqui para a nossa tier list, provavelmente vou colocar isso no S tier só porque é muito seguro. É muito eficaz. Praticamente não tem efeitos colaterais. Quero dizer, você não vai encontrar nenhum efeito colateral negativo com isso. Pelo menos que eu saiba pessoalmente. Acho que é algo que você pode incluir no seu composto diário, durante o ano todo. Tipo, se você tiver uma lesão, comece a tomar isso. Não acho que haja qualquer problema em tomar. Quando você está tentando se recuperar, acho que ajuda muito. Então vou colocar isso no S tier. Eu não sei se eu... Quero dizer, só olhando pra minha própria experiência, acho que isso merece estar no S tier. Me digam o que vocês acham. Funcionou pra vocês? Porque tem gente que literalmente nem sente efeito nenhum. Tipo, não faz nada pra eles. Mas ouvi dizer que quando você toma TB 500 e BPC 157 juntos, é tipo uma cura de Wolverine. Tipo, é literalmente insano. Vi isso com grupos musculares menores que lesionei. Ajuda muito e acelera o processo. Então, vamos colocar no S tier. Beleza, pessoal. Então, o próximo composto sobre o qual vou falar é o Super Draw. Esse é o nome usado pela galera da academia. Acho que o nome científico é algo como metandroline ou algo assim. Pela minha
experiência, não sei muito sobre o Super Draw, só tomei poucas vezes. Pela minha experiência, quando usei em uma competição de powerlifting, os efeitos são parecidos com o Anavar, mas agem muito mais rápido, tenho quase certeza. Está muito ligado à força, te deixa bem mais forte. Então, quando tomei Anavar comparado ao Super Draw, o Super Draw pra mim me fez sentir muito mais forte, tipo, mais duro, mais forte, mais cheio. Tipo, fazia o levantamento terra parecer mais leve para as minhas articulações. Tudo ficava muito rápido, muito forte, cara. Eu realmente não sei como explicar de outra forma, mas simplesmente te deixa mais forte. Mas sim, é muito, muito eficaz. É potente, cara. Tenho quase certeza de que é muito potente. Então só tenha isso em mente também. Eu não tomei muito, mas já tomei. Então essa é a minha própria experiência. Eu só quero falar sobre tudo o que estou tomando e colocar numa classificação. Então vamos fazer isso. Todo mundo. E também, penúltimo aqui, temos o Super Draw. Como disse, não usei muitas vezes, mas o suficiente para saber o que fez por mim pela minha experiência pessoal. Então, vamos colocar o total aqui só para o caso de precisarmos disso. Mas sobre a eficácia, provavelmente vou colocar nota 10. Realmente funciona. Tipo, é muito eficaz, mas tem muitos efeitos colaterais e muitas coisas que vêm junto. E geralmente isso significa que é muito eficaz. Normalmente, quanto mais eficaz, mais efeitos colaterais você vai perceber. Então, sinceramente, vou dar nota 10. Quero dizer, eu sempre quero deixar espaço para algo super eficaz. Digo, nada pode realmente substituir a testosterona. Então, provavelmente vou colocar isso como 9, porque nosso corpo não sabe exatamente o que fazer com isso, certo? Não produzimos isso naturalmente, mas é muito eficaz, especialmente para a força, como notei em competições de powerlifting. Os efeitos colaterais, porém, são reais. Tipo, é como se fosse o Anavar, eu acho, só que um pouco mais potente que o Anavar. Então é como o Anavar, mas um pouco mais insano, mano. Então eu provavelmente vou colocar isso como nota 7, ou não, vamos colocar como 6, porque é parecido com o Anavar, mas é um pouco mais potente. Então vamos deixar isso como 6. E aí, em relação ao preço, provavelmente vamos colocar parecido com o Anavar também. Então vamos colocar isso como 7. Então vai dar um total de 15 mais... vai dar 22, o que obviamente não significa nada. Então, com essa avaliação aqui, vamos dar uma olhada. Isso é bem parecido com a nota do Winstrol, se não me engano. Esse aqui é 21, o Anavar ficou com 22. Então, está tudo mais ou menos no meio ali. Eu imagino que isso ficaria... provavelmente vou colocar isso no nível B. Pela minha própria experiência, eu acho que fica bem no meio mesmo. Não tem muito espaço para colocar isso no meu ciclo normalmente. É tudo. É muito eficaz. Mas realmente não preciso disso a menos que seja extremamente necessário. Tipo, se eu tiver uma competição de powerlifting muito grande ou algo assim, então, acho que nunca vou usar isso, a menos que seja para uma competição anual, onde eu tenha treinado meses para isso. Estou tentando melhorar muito e preciso de mais força, mas, como disse, isso não vai entrar no meu uso diário de compostos e coisas assim. Então, vai ficar só no nível B, mano. É mediano para mim, mesmo sendo eficaz. Os efeitos colaterais fazem ser apenas um B para mim. Beleza, por último, mas não menos importante, temos o MK677. Na verdade, eu tenho um pouco dele bem aqui em cima da minha prateleira. Não vou mostrar pra vocês caso o YouTube tente me banir de novo, mas eu acho o MK677 fantástico. Ele funciona muito bem. Com certeza é tipo um SARM ou algum Secretagogo. Não lembro direito, mas tomava bastante quando era mais novo. Quando eu levantava 900 libras naturalmente, a primeira coisa que tomava era o MK677, pois ajudava na retenção de água e ganho de peso. Então, o MK677 é um Secretagogo hormonal. Acho que esse é o nome científico dele, mas tecnicamente é como um SARM e basicamente te ajuda a comer muito. Ele ativa seus receptores de grelina, que são os que dizem se você está com fome ou não. E isso te ajuda a comer o tempo todo. Tipo, se você está tentando bater suas refeições e tudo mais, é pra isso que ele serve. E foi pra isso que eu usei, mano, quando eu era bem jovem, tipo adolescente. Então não vou entrar muito em detalhes por causa das políticas do YouTube, mas eu tomava isso bastante. Com certeza. Eu tomava muito quando estava começando. Era isso que eu tomava porque me ajudava, sabe, a ficar maior, mais forte, só pelo aumento de peso. Então, isso impacta diretamente na força? Não, mas com certeza faz isso de forma indireta, porque te ajuda a comer mais, o que te faz ganhar mais peso, o que te deixa mais forte, ganhar mais massa, certo? Então, meio que indiretamente te deixa mais forte. E foi pra isso que eu usei. E é pra isso que muitos adolescentes estão usando também. Por isso que eles são chamados de, sabe, goblins de SARM e tudo mais. Eu fui um goblin de SARM, com certeza. Eu tomei pra caramba. Tipo, eu tomei muito, mano. Sinceramente, eu não deveria, pois não acho que SARMs fazem bem, mas eu já fazia muita coisa ruim pra mim. Eu levantava 900 libras, o que prejudica minha coluna. Eu sei disso. Beleza, galera. Então,
MK677 por último, mas não menos importante, beleza? Vamos falar sobre a eficácia do que ele faz. Funciona muito bem. Ele faz exatamente o que precisa fazer. Quero dizer, é um secretagogo hormonal e ativa os receptores de grelina. Tipo, ele faz exatamente isso mesmo. E foi isso que fez comigo. Me deixou com muita fome. Era pra isso que eu queria, certo? Eu queria sentir mais fome. Eu queria comer mais e queria ganhar massa. E foi exatamente isso que ele fez por mim. Me deixou com mais fome, me fez ganhar volume, ganhei literalmente uns 7 quilos com ele. Sim, de retenção de água, mas fez o que precisava fazer. Me fez ganhar peso. É realmente muito eficaz. Na minha experiência pessoal, funcionou muito bem. Efeitos colaterais, eu realmente não tive nenhum efeito colateral. Vou ser honesto com você. Então, eu provavelmente colocaria isso em 9, porque ainda tem espaço, sabe? Não é tão bom para o fígado e essas coisas. Porque quando você toma isso em forma líquida, tem que passar pelo fígado ou pelos rins, seja qual for. Obviamente, isso não é bom para você. Então, vou colocar isso como um 9. E quanto ao preço, cara, é realmente barato. Provavelmente é parecido com, eu diria, você não vai tomar isso o ano inteiro. Você vai tomar isso em pequenos períodos, tipo 1 ou 2 meses de cada vez. Então, pelos frascos que você vai precisar, pela quantidade que você vai precisar, eu daria provavelmente um 8 de 10. Porque é meio caro, mas você não vai precisar de muito. Então, vamos dar um 8, sendo 10 a melhor situação possível em termos de custo. Então, isso é muito bom. Se eu desse uma nota geral para essa avaliação, sei que não faz muito sentido porque há pontos negativos. Se os efeitos colaterais fossem menores, seria melhor. Sei que esse total não faz muito sentido, mas me ajuda a acompanhar. Então temos 18 mais 8, totalizando 26. É uma boa avaliação, mano. Tipo, das coisas que eu mencionei, essa é uma avaliação muito boa. Então, eficácia sendo 9, efeitos colaterais sendo 9 e preço sendo 8. Então eu acho isso muito bom. Não vou mentir pra você. Essa é uma boa avaliação. Acho que vou ter que colocar isso no nível A. Pensei em nível S, mas não usaria o ano todo, já que nem sempre estou em fase de ganho de massa. Tipo, nem todo ano eu vou estar numa fase em que eu quero ganhar mais peso. Às vezes eu só quero manter meu peso. Quero comer minhas refeições normalmente e só seguir tranquilo com o que eu estou fazendo. Nem sempre quero estar em bulking, mas quando estou, geralmente boa parte do ano posso dizer, quero usar um pouco de MK677, é muito bom e eficaz, realmente funciona. Então, vamos colocar isso no nível A. Como vocês podem ver aqui, temos testosterona no nível S. E temos BPC e TB500 também no nível S, porque eu considero que o nível S é tipo aquilo que eu usaria o ano inteiro. Isso são coisas que posso ter na manga pra funcionar sempre que precisar. Nível S é isso pra mim. Nível A é algo que uso se quiser. Eu não vou usar isso o ano inteiro, mas é algo que eu definitivamente posso usar pra complementar, sabe? Em certos períodos do ano, talvez alguns meses de cada vez, etc. Nível B é tipo, eu provavelmente não vou usar, mas se eu quiser usar, sabe, uma vez por ano, eu sei que é eficaz, mas os efeitos colaterais são fortes, sabe? Se eu quiser usar isso uma vez, tipo numa competição anual, ou se eu estiver me preparando pra um evento realmente grande ou algo assim, aí talvez eu use. Então esse é mais ou menos o meu critério aqui. Se A, B, C, D. Obviamente não tivemos espaço pra C ou D. Nenhum desses é ruim. Como eu disse, não vou tomar compostos ruins. Eu pesquisei muito quando estava começando e fazendo tudo isso pra ter certeza de que não ia tomar nada ruim. Eu sabia de fato que tinha pesquisado bastante quando estava começando. Eu me certifiquei de que estava fazendo isso de forma segura. Eu sabia que não ia ser irresponsável com isso. Queria garantir que os compostos que eu tomasse fossem bem pesquisados por mim. Então tudo isso é apenas para fins de pesquisa. Eu não quero que vocês tomem nenhum desses. Não estou recomendando nada disso pra vocês. Isso é só a minha experiência pessoal. E essa é a minha avaliação, beleza? Só da minha jornada pessoal, do que eu fiz, eu sei que muita gente tem opiniões diferentes sobre o que eu tomei, mas na real, não é nada absurdo. Tipo, a única coisa que eu realmente estou tomando é testosterona. Essas outras coisas eu só usei por 1 ou 2 meses e parei pelos efeitos colaterais. Essa é a verdade. Novamente, não usem drogas nem esteroides. Não recomendo isso pra vocês. Por favor, se cuidem e fiquem naturais o máximo que puderem. Eu não consigo enfatizar isso o suficiente pra vocês, galera. É muito importante ficar natural. Aproveitem tudo isso. Se valorizem. Aproveitem todos os ganhos naturais. Depois reflitam, pois é a vida de vocês. Não vou dizer o que fazer, só compartilho minha experiência. Espero que tenham curtido o vídeo. Me avisem aí nos comentários abaixo quais notas vocês dariam, o que vocês já fizeram. Na verdade, não me contem o que vocês já fizeram. Por favor, não façam isso. Por favor, só digam quais notas dariam aí embaixo. Sei que esse vídeo é meio estranho, mas não quero que ele seja restrito. Obrigado por assistirem. Até o próximo. Considere se inscrever, comentar e curtir. Vejo vocês no próximo. Valeu, galera!